Vamos agora responder a atividade da página 66. Abre aí seu livro, que a gente vai fazer juntos, tá bom? Vamos lá. Aqui eu desenhei uma malha quadriculada, tá? Igual a que tá aqui na questão, só não vou mostrar porque a minha já tem a resposta, tá? Então, a gente vai fazer juntos a resposta aqui. Questão 4. As coordenadas representam os vértices de uma figura geométrica. Lembram que a gente viu a figura do triângulo, que estava desenhada no plano cartesiano? Então, cada vértice do triângulo estava marcado em cima de um ponto no plano, tá? Para descobrir qual é, então nessa questão a gente vai descobrir uma figura geométrica marcando os pontos, os vértices dela aqui. Então, para descobrir qual figura geométrica é essa, assinale e ligue os pontos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, que serão os vértices da nossa figura. E na ordem em que eles aparecem. Então, a gente vai marcar cada ponto desse aqui, e no final a gente vai ligar os pontos e vai ver que vai formar uma figura, tá bom? Vamos começar. O primeiro ponto é o 1, 1. Começamos pelo primeiro número, que é 1. Lembrando que esse primeiro número, ele está localizado na reta horizontal. O segundo número, a gente vai procurar na reta vertical, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é 1, 1. Então, é 1 aqui na horizontal, tá aqui o 1. E o outro 1 é o da vertical, tá onde? Aqui em cima. Vamos juntar os dois? Vamos seguir até que eles se encontrem, ó, aqui. Então, eles se encontram aqui nesse ponto. Marcamos o primeiro. É o primeiro vértice da nossa figura. Vamos para o segundo. 8 e 1 são os números 8 e 1. O número 8 a gente vai procurar na horizontal aqui. Aqui tá o 8. E o número 1 na vertical. Cadê o número 1? Aqui. Vamos subir agora o 8 e andar o 1 até que eles se encontrem, ó. Aonde? Aqui eles se encontraram. Ui! Foi sem querer, riscou. Então, aqui tá o ponto 8, 1. Terceiro ponto, qual é? 6 e 4, começando pelo 6 aqui na horizontal. Cadê o 6? Tá aqui. E o segundo número é o 4. Cadê o 4 aqui na vertical? Tá aqui. Vamos subir até encontrar os dois, ó. Aonde? Aqui. Então, aqui é o terceiro ponto. Depois, quem vem? 3 e 4, começando pelo 3, aqui na horizontal. Tá aqui o 3. E o 4 tá na vertical, ó, aqui. Vamos subir e caminhar até que os dois se encontram lá em cima, ó. Aqui. Então, aqui é o ponto 3, 4. Ou 3,4. E o último, 1 e 1. Cadê o 1? Na horizontal, primeiro tá aqui. E na vertical aqui, ó, pronto. Temos dois pontos iguais, estão vendo? O primeiro e o último. Então, vamos lá. Já marcamos todos os pontos. Vamos ligar eles para ver que figura vai formar? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos ligar aqui embaixo. Depois, aqui na lateral, ó. Depois, aqui no meio. E aqui na outra lateral. Que figura formou? Um trapézio, isso mesmo. Então, essa figura é formada por 4 pontos. Tá vendo que são os vértices do trapézio? 1, 2, 3, 4 pontos. E que pontos são esses? Vamos olhar, conferir de novo os que a gente marcou? Ponto 1, 1. Depois, ponto 3, 4. Esse aqui, ponto 6, 4. E por último, ponto 8, 1. Lembrando que tem um outro ponto que já estava em cima desse, né? São dois pontos iguais, esse aqui, 1 e 1. Então, os pontos marcados nos vértices formaram um trapézio, que está aqui desenhado no livro, estão vendo? Com todos os pontos marcadinhos. Bom, dessa página nós só vamos fazer essa questão, tá bom? Vamos voltar lá para o início agora, para a página 4, tá bom? Para a gente fazer. Bom, como atividade de casa, vocês vão fazer as páginas 4 e 5 e eu vou explicar agora como, tá bom? Para vocês não terem dúvidas na hora de responder. Bom, primeira questão, temos aqui um jogo de tabuleiro.
Se a gente for pensar que quem joga xadrez, quem joga dama, é a representação de um plano cartesiano. Se você for olhar, você tem um eixo horizontal, tem um eixo vertical, com números horizontais e verticais, tá? Então, esses jogos, muitos jogos de tabuleiro, tá vendo? Mostram um plano cartesiano. Em cada pecinha que você joga, está em uma localização. Tem um número horizontal e tem um número vertical. Vamos ver aqui essa questão. A gente tem alguns meios de transporte, um barquinho, um caminhão, aqui um ônibus, um avião. Cada um deles tem uma localização neste espaço, tá? Nesta figura aqui. Então, você vai dizer para mim que meio de transporte está localizado em cada um desses pontos. Vamos ver um deles? Aqui só o primeiro. Ponto 2 e 4. Ponto 2 e 4. Primeiro, olhamos o primeiro número, que é o ponto 2, que está no eixo horizontal. Onde está o 2? Aqui, não é mesmo? E o segundo número é o 4. Onde está o 4? Lá em cima. Vamos juntar o 2 e o 4 para ver onde eles se encontram? É a localização. Vamos subir, ó, aqui. Então, que meio de transporte está localizado nesse ponto? O avião. Então, você vai escrever aqui que é o avião. E da mesma forma, você vai olhar os outros pontos e descobrir quais são os meios de transporte que estão em cada ponto, tá? Questão 2. Observe os pontos traçados na malha. Então, nós temos vários pontos aqui. Ponto A, B, C, D e E. Cada um deles é uma coordenada, né, que possui dois números, um número horizontal e um número na vertical. Descubra as coordenadas do ponto A, B, C, D e E. Vamos fazer só um deles? Por exemplo, vamos fazer aqui o ponto D. Os outros você descobre, tá bom? Quais são os números que representam o ponto D? Quais são as coordenadas dele? Vamos começar olhando no eixo horizontal. O ponto D está aqui. Até onde ele está descendo? Vamos ver? Que número ele está marcando lá embaixo, ó? É o número 7. Então, o primeiro valor é o número 7, que é o que está aqui na horizontal, que você desceu e encontrou ele lá embaixo. E o segundo valor é o que você encontra para o lado, tá vendo? Para o lado esquerdo. Que número está representando a letra D aqui no eixo vertical? Vamos ver? Seguindo aqui, ó, é o número 5. Então, o segundo valor é o 5. Então, o ponto D está localizado no plano cartesiano aonde? Nos números 7 e 5. 7,5, tá bom? São dois números. O primeiro valor segue sempre essa ordem. O primeiro valor é o que está aqui para baixo, no eixo horizontal. E o segundo valor é o que está aqui do lado, no eixo vertical. Então, agora você vai descobrir quais são os números para cada um desses e escrever aqui embaixo, tá bom? Questão 3. Com base nas explicações sobre pontos e coordenadas, faça o que se pede e responda a pergunta. Letra A. Como visto no exemplo 1, que a gente viu lá atrás, como é que se marca um ponto no plano? Desenhe o ponto P nos números 3 e 5, na malha quadriculada. Vamos ver agora. Vamos ver aqui, o ponto P é o 3, 5. Vamos marcar ele. 3 é o primeiro valor da horizontal, tá aqui o 3. E o 5, aqui o da vertical. Juntando os dois, chegamos aqui no ponto P. Olha a letra B. Partindo da origem, se você desenhasse o ponto 3, 5, mudando a ordem, ó, primeiramente andando 5 unidades para cima e depois 3 unidades para a direita. Você chegaria no mesmo ponto, será? Faz aí rapidinho que eu quero ver. Vamos corrigir agora. Ó, primeiro, partindo da origem, o que é a origem? É onde está o 0, 0. É aqui o cantinho, ó, tá vendo? 0, 0. Aqui é o cantinho, é a origem. Então, esse cantinho é chamado de origem, onde temos 0 na horizontal e 0 na vertical. Se você partir daqui primeiro e andar 5 unidades para cima, vamos subir 5, partindo da origem. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. E depois andar 3 para a direita. Aqui do 5, a gente anda 3 para a direita. 1, 2, 3. Chegamos no mesmo ponto, ó. Chegamos no mesmo ponto P, não foi? Sim.
Então, se você andar 5 primeiro para cima e 3 para a direita, você tem o mesmo ponto. Só que não significa que esse ponto 3, 5 é o mesmo que 5, 3. Por quê? Olha só. O ponto 3, 5 significa que o 3 é a gente andar 3 unidades na horizontal, não é isso? A gente não fez isso aqui em cima, andou 3 na horizontal. E o 5 significa 5 na vertical, 5 para cima. A gente andou 5 para cima. A ordem que a gente andou é que foi diferente, porém o resultado foi o mesmo. Ou seja, 3, 5 significa andar 3 para a direita e 5 para cima. Ok. Mas também significa andar 5 para cima e 3 para a direita. Então, não importa se você anda primeiro para a direita ou para cima, contando que o 3 seja sempre o da horizontal e o 5 seja sempre o da vertical. Se a gente escrever isso aqui, a gente muda, porque o 5 agora passa a ser o da horizontal. Olha só, a gente andaria 5 para a direita e 3 para cima. 1, 2, 3, ó, o ponto seria aqui e não lá. Então, a ordem da escrita altera, tá bom? Então, esse aqui é o ponto certo. A ordem da escrita mais a ordem que você anda, tanto faz você andar primeiro 3 para cá e depois subir 5, ou subir 5 e andar 3 para a direita. A ordem que você anda não importa, porque você encontra o mesmo ponto, mas a ordem da escrita do número importa, porque primeiro vem o número da horizontal e depois o da vertical, tá? Se você trocar, fica com valores trocados, se transforma em outro ponto, tá bom? Então, qual é a resposta? Você chegaria ao mesmo ponto? Sim, chegaria. Por quê? Porque o valor de andar para a direita continuou o mesmo, eu só mudei a ordem, né? Eu andei primeiro para a direita e depois para cima. E na outra vez andei primeiro para cima e depois para a direita. Os valores são o mesmo, tá bom? Questão 4 é igual a que a gente fez lá atrás, tá? A gente olha aqui, cada letra está marcando um ponto. E aqui nós temos uma palavra que vai ser formada quando você descobrir qual letra está representado por cada ponto desse, tá bom? Então, olha um ponto de cada vez, ó, o 6 e o 7, por exemplo. Ponto 6, número 6 é daqui de baixo e o 7 é lá de cima, ó. Juntando, vai chegar em que letra? P. Então, esse primeiro ponto é o da letra P. Aí, você vai achar todos e descobrir qual é a palavra que está sendo formada. Na questão 5, nós temos um braço mecânico e a questão diz que os astronautas em uma nave espacial são treinados para usar esse braço mecânico algumas vezes. No gráfico aqui de baixo, os pontos marcados representam o número de vezes em que um astronauta desempenhou alguma tarefa usando o braço mecânico e também o tempo gasto na atividade. Dê as coordenadas de todos os pontos mostrados. Olha só. Por que está dizendo que isso aqui é um gráfico? Quando eu tenho na horizontal uma determinada coisa que aconteceu e na vertical também, significa que é um gráfico. Está mostrando a relação do número de vezes que o astronauta usou o braço mecânico e o tempo em segundos que ele gastou usando aquele braço. Por exemplo, vamos olhar aqui esse primeiro ponto. Se a gente descer, a gente vai encontrar 1. 1 é o número de vezes que o astronauta usou aquele braço mecânico, ou seja, ele usou uma vez. E quanto tempo ele gastou usando? Vamos ver aqui para a vertical. 40. 40 o quê? Aqui está me dizendo que o tempo está mostrado em segundos. Então, esse astronauta aqui usou o braço mecânico uma vez, é o número de vezes, uma vez, e gastou 40 segundos usando esse braço mecânico. Então, que ponto é esse? Qual é a coordenada desse primeiro ponto? Ó, vamos escrever. O primeiro número é o que está aqui embaixo, 1. E o segundo é o que está aqui do lado, 40. Significa, então, que ele usou o braço mecânico uma vez e gastou 40 segundos. Vamos ver mais um outro ponto aqui? Esse, por exemplo. Quantas vezes ele usou o braço mecânico? Vamos lá para baixo. 8 vezes é o primeiro número. E demorou quanto tempo? 50 segundos. Pronto, então o ponto é 8 e 50. Aí você vai olhar os outros pontos
e escrever aqui embaixo, tá bom?